alunos do curso KNAPS! Vamos agora para a nossa segunda aula do módulo de termoquímica. Uma aula em que a gente vai começar já a calcular os valores de variação de entalpia sobre os quais a gente conversou na última aula. Quando a gente disse para vocês que esses valores da variação de entalpia iam ser os nossos preditores das trocas de calor da reação. Porque é essa entalpia, essa energia na forma de entalpia, que vai ser convertida numa energia na forma de calor. E hoje a gente vai ter uma aula sobre um desses métodos de cálculo da variação de entalpia. E nesse primeiro método a gente vai usar o que a gente chama de entalpia de formação. Entalpia de formação. E como é que a gente vai fazer isso? Por que chama entalpia de formação? Porque vamos mais uma vez pensar naquela nossa reação genérica, num reagente A que se transforma em um produto B. O que eu disse para vocês na aula passada é que esse reagente A tem um valor de entalpia. Este reagente B tem um outro valor de entalpia. E entre eles a gente calcula a diferença de entalpia na reação. Essa entalpia de formação vai permitir a gente calcular estes valores da entalpia dos reagentes e da entalpia dos produtos. Em posse desses valores da entalpia dos reagentes, da entalpia dos produtos, a gente vai poder calcular esse ΔH como sendo entalpia final menos entalpia inicial. Então hoje a gente vai fazer essa brincadeira. A gente vai calcular sempre entalpia final menos entalpia inicial para poder calcular o ΔH, que é a nossa variação de entalpia, que é efetivamente convertida em calor. Mas aí a gente tem que ver por que entalpia de formação e como essa entalpia de formação vai permitir a gente calcular a entalpia de cada um dos reagentes ou entalpia de cada um dos produtos. E aí a gente vai pensar o seguinte: a gente precisa ter um conceito que na aula escrita estava na última aula e eu resolvi tratar ela só agora nos nossos vídeos porque eles são mais importantes nesse ponto do curso, que são as substâncias em estado padrão. O que vai ser esse estado padrão, né? Esse estado padrão ele vai ser muito importante porque ele vai funcionar para a gente como uma referência no cálculo da entalpia, como uma base de cálculo. Por quê? As substâncias que tiverem nesse chamado estado padrão sempre vão ter um valor de entalpia igual a zero. Então, sabendo que essas substâncias têm entalpia igual a zero, a gente vai poder determinar os calores de formação, que é o que a gente vai ver daqui a pouquinho. Para isso, a gente precisa entender então o que é, né? Quem são essas substâncias em estado padrão que vão ter, no final das contas, a entalpia igual a zero. E a definição é simples, a definição é a seguinte: substâncias em estado padrão são aquelas que estão na forma mais estável daquele elemento nas condições ambientes, isto é, 25 graus Celsius, 1 atm. Então se eu pegar qualquer elemento a 25 graus Celsius e 1 atm nas condições normais, em que forma ele vai estar? Essa forma vai ser a substância padrão. Então eu vou dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, a forma padrão do oxigênio é o O2 gasoso. A forma padrão do ferro é só ferro sólido. A forma padrão do carbono é o carbono grafite. E assim por diante. Se você voltar na aula passada, no texto, lá no www.knapse.com.br, na aula 1 de termoquímica, a gente explicou direitinho o que são essas substâncias padrão e demos alguns outros exemplos para que você possa se familiarizar. Fundamental agora é o quê? Vamos pensar agora numa reação que vai ser efetivamente a nossa reação de formação. A reação de formação vai ser sempre a reação que chega num determinado elemento a partir de substâncias em estado padrão.
Como assim? Vou dar um exemplo. Eu quero saber a reação de formação da água. A água ela é formada por átomos de hidrogênio e por átomos de oxigênio. Então a reação de formação da água vai ser a partir de hidrogênio e oxigênio no seu estado padrão. O estado padrão do hidrogênio é H2. O estado padrão do oxigênio é O2. Só que O2 a gente tem que dividir na metade, certo? Para balancear essa reação. Então o que vai acontecer? Eu peguei hidrogênio gasoso, que é uma substância no estado padrão. Juntei com o oxigênio gasoso, que é outra substância em estado padrão, para formar a substância que eu queria. Vamos pensar comigo. Vamos calcular o ΔH de toda essa reação. A entalpia de hidrogênio é zero, porque ela é uma substância em estado padrão. A entalpia do oxigênio também é zero, porque ela é uma substância em estado padrão. E aí a gente tem aqui a entalpia do produto, que é a entalpia da água, o que eu estou querendo calcular. O meu ΔH vai ser então igualzinho à entalpia da água menos zero. Esse menos zero a gente pode tirar. Então, quando a gente pega uma reação de formação, quando a gente pega uma reação de formação, o ΔH dessa reação é idêntico à entalpia do produto. Então, o que a gente pode fazer? Se eu quiser uma reação qualquer, de novo aquela nossa reação qualquer, A que se transforma em B. Para eu calcular o ΔH dessa reação, eu preciso fazer a entalpia de B menos a entalpia de A. E como é que eu faço para medir a entalpia de B e a entalpia de A? Eu meço experimentalmente o calor envolvido, que isso eu consigo medir em laboratório, o calor envolvido na reação de formação de cada um deles. Se eu medir o calor da reação de formação de A, eu tenho a entalpia de A. Se eu medir o calor de formação de B, eu tenho a entalpia de B. Com a entalpia de B e a entalpia de A, eu consigo calcular o ΔH. Aí você vai olhar para mim e falar, tá bom, legal. A gente consegue medir no laboratório o calor de formação de uma substância, o calor de formação de outra, e aí eu consigo calcular o valor do ΔH dessa reação. Mas no vestibular, o que isso tem a ver? Isso tem a ver como fizeram, como cientistas fizeram. Porque eu poderia, né? Eu falei, medir o calor de formação de A, medir o calor de formação de B. Não era mais fácil eu medir direto o calor de formação da reação A dando B? Era. Eu media uma vez só. Mas, se a gente medir o calor de formação das diversas substâncias, a gente pode prever o calor de qualquer uma das reações. Então criou-se uma tabela de calores de formação. Quando você for resolver uma questão de vestibular, provavelmente a questão vai te dar os calores de formação. Porque isso é padronizado, isso já foi medido e foi tabelado. Então, se eu quiser uma reação qualquer, vamos pegar um exemplo aqui, por exemplo, a combustão do etanol. Eu tenho C2H6O mais oxigênio, dando gás carbônico mais água. Vamos balancear. Tenho 2 carbonos nos reagentes, preciso de 2 carbonos nos produtos. Hidrogênios eu tenho 6 nos reagentes, preciso colocar 3 águas lá nos produtos. Oxigênio tenho 2 vezes 2 no gás carbônico, 4. Com 3 da água, 7. Aqui então vai entrar 7 sobre 2. Como é que eu faço para prever o calor de formação disso? Eu vou lá olhar numa tabelinha que vai me dar o calor de formação do etanol. O oxigênio é substância em estado padrão? Dele é zero. Eu vou lá na mesma tabelinha e vou ver o calor
de formação do gás carbônico e vou ver o calor de formação da água. Vou juntar tudo isso e vou calcular que o meu ΔH é igual a entalpia dos produtos menos entalpia dos reagentes. É isso que a gente tem que ter na cabeça para a aula de hoje. Então, quando a gente está falando em entalpia de formação, a gente está pensando o seguinte: a gente vai pegar a entalpia de formação dos produtos e somar a entalpia de formação dos reagentes e somar. E aí eu vou fazer esta relação que está aí, ó, para vocês. Essa reação não, essa equação. A gente vai resolver isso aqui. A gente vai subtrair, a gente vai tirar o valor da entalpia dos reagentes do valor da entalpia dos produtos para calcular o nosso ΔH. E mais uma vez, lembrando que a gente falou na última aula, ΔH positivo, reação endotérmica. ΔH negativo, reação exotérmica. Mas fundamentalmente para essa aula, entalpia de formação, a gente sempre vai fazer entalpia dos produtos menos entalpia dos reagentes. Tá certo? Gente, jeito de aprender química, jeito de aprender exatas em geral. Fazemos exercícios. Então, façam exercícios desses assuntos. Em breve eu vou colocar isso para vocês no site. Vocês vão ter acesso a esses exercícios. Leiam o texto que vai estar, se você estiver aqui no site, aqui embaixo. Se você estiver no YouTube, entre no nosso site www.quinapse.com.br para ter acesso a esse texto, aos exercícios que eu vou colocar. Se você gostou do vídeo, dá um joinha aqui pra gente, se inscreve no nosso canal. Comentários são sempre muito bem-vindos. E na próxima aula a gente continua essa nossa viagem pela termoquímica. Um abraço e até lá! Olá, alunos do curso Quinapse. A gente vai agora gravar a nossa segunda... Gravando.